e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tomamos. É muito forte esse texto aqui. Eu sempre admirei quando eu aprendi a ler esse texto aqui, de 1 Crônicas 29, que fala justamente quando Davi, ele convoca todo o povo de Israel, aqui diz toda a congregação, né? E ele então faz ali um discurso para levantar recursos para a construção do templo, que foi chamado Templo de Salomão, porque foi Salomão que construiu, o filho de Davi, né? O sucessor de Davi ali como rei. Então, Davi, ele havia já recebido da parte de Deus a planta, tudo como seria construído esse templo, né? E Deus havia dito a Davi que não seria ele que ia construir, que seria o filho dele. Então Davi, um homem de Deus, a Bíblia fala que Davi ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, um homem assim, ele teve suas falhas, ele falhou, ele errou, pecou, está tudo na Bíblia registrado os pecados dele também, mas ele tinha sensibilidade espiritual. Ele sabia ouvir a voz de Deus e ele consertava rapidamente ali quando ele cometia ali os seus erros e pecados, né, que houve na vida de Davi. Como pai, ele falhou, né? Tá na Bíblia isso, né? Ele falhou como pai, ele falhou em algumas áreas ali, né? Mas enfim, mas Deus o perdoou, porque ele se arrependeu imediatamente, ele tinha um coração aquebrantado. Por isso que ficou, e Deus falou que o Davi era um homem segundo o coração dele. Você vê que é tão bonito isso na Bíblia, porque a gente vê homens de Deus, pessoas de Deus que está registrado na Bíblia, que eram de Deus, que eram abençoadíssimos, né? No entanto falharam também, porque era humano, né? Então todo humano falha. O único que não falhou e não falha é Jesus Cristo, né? Porque ele é Deus, né? Mas nós somos humanos. Mas Davi tinha essa característica, sensibilidade, né? Ele já corrigia, né? Rapidamente, ele se corrigia ali e evitava depois fazer a mesma coisa, né? Então é assim que funciona. Então nesse contexto aqui, Davi, ele conversa com todo o povo ali e diz o seguinte: olha gente, disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Aí Davi começa a falar ali que das suas próprias forças, das suas próprias condições, ele já tinha preparado a sua contribuição para construir o templo. E ele menciona, ele separou coisas de ouro, de prata, cobre, ferro, madeira, que era necessário tudo isso, né? Então ele estava ali dizendo, olha, a minha doação é isso aqui. Então ele relatou o que ele estava levantando da parte dele para semear ali na construção do templo, né? Então ele começou a discorrer e ele ainda diz assim, ó, e ainda mais, de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, ouro para prata, o ouro e prata particular que tenho demais, dou à casa do meu Deus. Então ele estava dizendo que ele estava dando contribuições do reino e contribuições da sua pessoa física. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, ele estava contribuindo de duas maneiras, né? Então, e assim ele fez. Como ele falou e colocou em prática o que ele estava falando, a Bíblia diz o seguinte, que então os chefes dos pais, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos milhares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. Ou seja, eles viram que o rei falou bonito e também colocou em prática aquilo ali, também contribuiu, o povo vão contribuir. Se o rei está fazendo é porque é de Deus. E se é de Deus, nós vamos entrar nessa. Então, o pessoal percebeu, então, que Davi estava sendo usado por Deus ali para dar aquele discurso ali de levantar recursos, justamente para que depois o filho dele, o Salomão, viesse a construir o templo. Então é muito importante quando você tem esse entendimento espiritual, quando você tem esse discernimento espiritual para entender a importância
né, de você se envolver em projetos que são de Deus. Né? Então é muito importante você fazer isso. Agora, é interessante, eu gosto de destacar algumas palavras. Uma delas é a palavra voluntariamente. Deram ao Senhor. Senhor aqui se referindo a Deus, né? Voluntariamente. Então, essa palavra voluntário ou voluntariamente é sensacional. É muito 10, é muito 1000. Né? Por quê? Porque quem faz voluntariamente, seja ajudar o próximo, ajudar o necessitado, seja semear sua oferta de fé, ou seja qualquer coisa que você vai fazer para a sua família, para o próximo, para outras pessoas, quando você faz voluntariamente, faz com amor, com alegria. Isso é muito importante. Isso é bom para você, né, que faz isso, e quem recebe também é abençoado, quer dizer, ambos são abençoados. Como os capitães, os líderes ali ajudaram, contribuíram voluntariamente, aí a Bíblia diz também, no verso 9, e o povo se alegrou do que deram voluntariamente. Quer dizer, o povo geral, todo mundo participou ali. Desde o mais, assim, vamos assim dizer, o que tinha menos recurso, aos mais ricos da época, lá todos participaram, cada um. É assim que funciona. O bonito é isso, Deus não quer apenas um. Deus não quer levantar apenas um para resolver o problema de tudo. Ele quer que todos venham participar, né? Todos. Agora, esse todos depende da pessoa, né? De repente, todos é todos, só que não é todos que participam. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está sendo chamada para aquilo, talvez a pessoa não se enquadra naquilo, talvez a pessoa não concorda com aquilo, tá certo? Então tem tudo isso. Por isso que é bonito o que Deus deixou para nós, que nós acreditamos nisso, que é o livre-arbítrio. Eu faço as minhas escolhas e eu tenho direito de escolher o que eu quero na vida. Isso é livre-arbítrio. Você tem livre para decidir. Eu decido fazer isso, eu decido fazer aquilo, mas é aquilo que eu sempre ensinei aqui. Não é porque eu tenho esse livre-arbítrio que eu vou fazer qualquer coisa. Por isso que nós, cristãos principalmente, a gente ora, a gente pede a direção de Deus, a gente lê as Escrituras para Deus guiar os nossos passos, para que a gente não pegue aí o nosso livre-arbítrio e comece a decidir errado, começa a falar errado, começa a ter decisões ou escolhas erradas, não é? Então é isso, por isso que nós pedimos, Deus, me dê sabedoria, eu preciso decidir isso, eu preciso fazer isso ou aquilo. Então a gente ora pedindo sabedoria e Deus dirige, Deus guia. É só pedir orientação. Então é isso. Então você vai escolher, você vai decidir, mas a gente ora para que a gente venha decidir conforme o agrado de Deus, não é verdade? É assim que funciona. Quem sabe você está me ouvindo, você está entendendo o que Deus está falando, mas de repente você ainda não compreende algumas coisas espirituais e acha que não precisa nada disso. Respeitamos a opinião contrária, mas nós cremos que precisa, nós precisamos de Deus. Nós precisamos do direcionamento de Deus. Olha que interessante, no livro de Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só, confia no Senhor de todo o teu coração. Então aqui a gente percebe o que nesses dois versos aqui de Provérbios 3, versos 5 e 6? Intimidade e crescimento espiritual. Intimidade com Deus, né? A gente vê aqui dois termos nesta passagem que são especialmente significativos: caminhos e reconhecer. Olha só, caminhos e reconhecer. Por exemplo, a família caminho, no hebraico é derek, significa uma estrada, um curso ou um modo de agir. Olha que lindo. Uma estrada, um curso, um modo de agir. Então sugere o que, queridos? Sugere oportunidades específicas que uma pessoa pode encontrar repetidas vezes. Então a oportunidade que nos aparece mais frequentemente é a experiência de cada novo dia. Hoje é um novo dia, não é verdade? Hoje é um novo dia, a gente está com esperança
Eu, modesta parte, todo dia eu tenho esperança, graças a Deus, né? Isso tem me sustentado, não podemos perder a esperança. O nosso Deus é chamado em Romanos o Deus da esperança, né? Então é isso. Então todo dia, independente do que possa acontecer, a minha segurança está em Deus. A minha confiança é que Deus agirá, e mesmo que estejamos enfrentando ventos contrários, tempestades, problemas em alguma área da vida, é momentâneo, vai passar, nós vamos superar, vai passar em nome de Jesus, você está entendendo? Então, a nossa caminhada, a nossa estrada, o nosso curso, né? Então tem ali os desafios do dia a dia. É como se esta passagem sugerisse, vamos assim dizer, que todos os dias, né, nós devemos reconhecer Deus na nossa vida, e quando a gente age assim, Deus vai dirigir os nossos caminhos, Ele vai dirigir os nossos passos. Assim acontece, por exemplo, como eu ministro a palavra praticamente 7 dias na semana, não é? Então eu sempre falo: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para ministrar a palavra, me dê sabedoria. Mas o que eu faço? Eu leio a Bíblia, eu leio bons livros, pesquiso, mas acima de tudo eu digo: Espírito Santo, o Senhor é o meu professor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer falar, eu quero que ali nos microfones é a minha boca, é a minha voz, mas seja a voz de Deus falando, para que vidas sejam abençoadas. Porque quando Deus fala, a pessoa vai perceber que é Deus que está falando. Deus vai tocar, Deus vai agir, Deus vai operar maravilhas. Então é assim que funciona. Então é gostoso quando você tem essas experiências com Deus, né? É lindo isso. Inclusive, eu já contei, né? Porque às vezes você vai começar a ouvir coisas minhas, às vezes parece: o pastor já falou isso, então. Mas às vezes tem outros que não ouviram ainda nessa versão que eu vou falar agora, né? Mas eu me lembro muito bem, precisamente no ano de 2005. Nós iniciamos esse projeto, mais especificamente aqui na Marumbi, em janeiro de 2005. E eu me lembro muito bem que naquela época, o nosso projeto aqui, Agindo Deus Quem Impedirá, ele era das 5 às 5h30 da manhã, nem sei se ainda existe, deve ter os ouvintes, né? Tão vivos, né? Com certeza, desse período, né? Durante 9 meses, Agindo Deus Quem Impedirá aqui pela Marumbi, era das 5 às 5h30 da tarde, né? Era assim, das 5 às 5h30 da tarde. Isso foi durante quase 9 meses, né? Foi mais ou menos, foi de janeiro de 2005 até, se eu não me engano, setembro, acho que foi isso, mais ou menos isso, ou até 10 de outubro, tipo assim. Muito bem, por que eu estou contando isso? Porque estava quase inteirando ali, já tinha inteirado os 9 meses, né? Estávamos aqui, e de repente eu percebi que a gente estava enfrentando uma batalha, estava enfrentando um desafio muito grande. Uma parte era financeira e existiam outros fatores também. E daí foi que eu orei, pedi direção para Deus e falei para Deus: Deus, a obra é tua, eu quero continuar ali, mas estou enfrentando batalhas, né? E eu me lembro muito bem que eu tive uma ideia, eu orei, tive uma ideia, preste atenção, tive uma ideia e fui aqui em Curitiba em 3 empresários, em 3 lojas, né? Em 3 lojas, eu fui. E quando eu fui nessas 3 lojas, eu nem conhecia os proprietários, mas eu fui lá porque eu percebi que eram lojas que poderiam ser anunciantes do nosso projeto aqui e que era compatível com aquilo que eu prego, né? Então eu fui atrás desses 3 comerciantes e, pasmem, em um dia eu recebi 3 não. Um disse que não dava porque não estava interessado de fazer essa parceria. O segundo a mesma coisa, o terceiro a mesma coisa. Eu particularmente entendi a razão deles, eles tinham lá a razão deles, obviamente. Mas eu saí dessas 3 empresas um pouco assim, cabisbaixo, né? Aquele formato assim que você baixa a cabeça assim e fica pensando: e agora, né? E agora o que eu vou fazer, né? Eu achava que ia ter respaldo, mas gentilmente, educadamente, eles não quiseram. Aí eu vim para casa e orei e falei: bom, Deus, está nas tuas mãos, ok. O que aconteceu? Eu orei, pedi direção, fiz a minha parte, recebi 3 nãos, né? 3 num dia só, ok? Então eu estou incentivando você a entender o seguinte: nem sempre a vida vai falar sim para tudo pra gente. Às vezes você vai receber um não bem grande, tá certo? Acontece, mas não é esse não que vai paralisar você, não é esse não que vai parar de você crescer na vida, em qualquer área da vida. Não, vai depender de você, depende de você, e depende de você estar conectado com Deus. Por isso a importância de Deus estar guiando nossos passos. Deus está vendo o seu esforço, não é verdade? Muito bem, no dia seguinte, queridos, logo mais, bem à tardezinha, quase chegando à noitinha, eu recebo um telefonema, no dia seguinte, de uma outra pessoa,
E ele disse assim: pastor, lembra de mim? Eu sou fulano de tal. O senhor foi meu professor de teologia. Lembra de mim? Oh, claro, lembro, sim, claro, tal. Ele falou: pois é, eu sou empresário, eu tenho uma imobiliária e Deus tocou no meu coração. E durante 6 meses eu quero abençoar esse projeto. O senhor ainda continua com ele? Eu falei: claro, continua. Irmãos, quem é pentecostal sabe, comecei até a orar em línguas ali, tão feliz que eu fiquei. Quer dizer, no dia anterior, 3 não. No dia seguinte, 1 sim. Durante 6 meses, ele abençoou. Isso no começo. Eu estou contando para você que começou a caminhar com a gente de uns anos para cá, pra você entender. Então, tudo na vida é difícil. Não existe nada fácil. Se é fácil, vai embora logo. Né? É com trabalho, é com sacrifício, é com luta, é com choro, é com alegria. É de tudo um pouco, meu irmão. Mas se você está firme na fé e está fazendo a coisa certa, Deus vai honrar. E se é um projeto que Deus está nele, Deus vai te honrar, tá certo? Então eu estou incentivando você, trabalhador, trabalhadora, empresário, empreendedor. É isso aí, volte. Você voltou a abrir a sua loja hoje, né? Depende da região do Brasil. Aqui em Curitiba, por exemplo, abriram. Então, muitos estão mandando: pastor, ore, porque eu abri, agora eu tenho que ver como é que vai ser. Então, estou dando essa palavra de fé. E essa semana vou falar muito sobre isso até sexta-feira, justamente para apoiar você no seu espiritual, no seu emocional, no seu psicológico e também, claro, no seu financeiro. Com oração, com palavras de fé para abençoar vocês. E pode ter certeza, convide Jesus. Convide Jesus para participar da sua loja, convide Jesus para participar da sua sociedade, convide Jesus, porque se Jesus não puder participar do seu negócio, só se for algo ilícito, aí ele não vai participar mesmo, né? Mas se for coisa certa, honesta, Deus quer participar aí do seu negócio, do seu comércio. Então é isso. Então, a palavra, voltando à palavra aqui, reconhecer é a segunda palavra. A primeira palavra é caminhos, a segunda palavra, reconhecer, no hebraico é yada, né? E significa o quê? O que significa isso? É reconhecer através da observação, da reflexão, da experiência. Então Deus quer que você tenha contato íntimo com Ele, direto com Ele, porque Ele quer participar da sua vida e dirigir os seus passos. Então creia que esta palavra está vindo de Deus para abençoar você e a sua família. Então, meu querido e minha querida, concluindo esta palavra, a gente começou aqui em 1 Crônicas 29. Davi, ele viu a participação de todo o povo participou. Davi, como rei, ficou feliz, os seus líderes ficaram felizes, o povo ficou feliz, não é? Diz assim: o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque deram com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Eu acho tremenda essa frase aqui. A pessoa está alegre, aqui diz com grande alegria, né? Interessante esse negócio, né? Quer dizer, com muita alegria, com muito júbilo, muito regozijo. É o que Deus tem para você nesta manhã. Abundância, saúde, paz, prosperidade, alegria. Creia nisso! Creia nisso, é nesse tempo de batalha que você tem que crer mais. E a vitória vai chegar e o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família e na sua empresa, em nome de Jesus. Grande Deus, eu quero te agradecer por esse início de semana. Abençoa esta palavra semeada, Pai, que possa ter encontrado uma terra boa, um ouvinte que entendeu a revelação e ele vai colocar em prática esses princípios da tua palavra. Dê direção, dê graça, dê força e seja uma semana de vitória, de paz, de provisão e que venha o socorro, Pai, que todos estão precisando, inclusive na área econômica e financeira. Assim oramos, Pai, e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós e certamente uma provisão sobrenatural está vindo na direção de todos nós nesta manhã, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Gente querida, que você tenha um ótimo dia. Amanhã a gente volta com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agradecemos a todos os apoiadores do Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, pelo rádio, pela internet, redes sociais. Você que semeia a sua oferta de fé. Que Deus te abençoe, te prospere abundantemente. É a semana da grande provisão sobrenatural sobre a tua vida. Creia e sejam impactados com o poder de Deus. Um abraço a todos.